quando a gente passa a conhecer um pouco essa realidade de nossa doutrina, né? E é um pouco isso que a gente vai fazer aqui hoje de tarde. A gente vai conversar um pouco com vocês, no sentido de compartilhar alguns estudos, compartilhar algumas reflexões, e no final eu espero que todos vocês continuem fazendo o que o Cristo espera de cada um de nós, exercitarmos o nosso livre-arbítrio. Então, na doutrina espírita, a gente aprende que não há caminhos proibidos. O que há é informação, o que há é reflexão, e que cada um faça segundo as suas obras, não é? A gente está aqui para, como diz aquela mensagem do Cristo, a gente não é contra o pecador, a gente é contra o pecado. Aqueles que caíram é porque ainda não viram a luz. Então, quantas vezes a gente também já caiu? Quantas vezes a gente também já tropeçou? E a gente está aqui apenas para, como nosso irmão lembrava, a gente tem uma responsabilidade maior, porque a gente convive toda semana com as almas dos homens que já viveram na Terra. E a lição para nós é muito mais aprendizado. É a gente refletir diante da realidade que muitos se encontram. E aí, é por isso que a nossa responsabilidade é maior. É por isso que a gente é mais alvo, porque a gente acaba sendo representantes naquele pequeno rebanho de uma certa serenidade, de uma certa diretriz, que muitas vezes o Cristo conta com cada um de vocês, porque cada um de nós temos a nossa missão, a nossa responsabilidade, onde nos encontramos, né? Mas vamos lá, vamos tentar passar por essa temática, que ela é muito ampla, e vamos conversar um pouco, apresentar uma visão espírita sobre o psiquismo do planeta, e uma visão do mesmo em termos de carnaval. A gente vai abordar algumas coisas como psicosfera, egrégora, sintonia, transição planetária. E aí, a gente refletir nessa passagem que para mim era o cerne de todas as questões. Quando o Cristo de Deus nos fala que há muitas moradas na casa do Pai. Quando a gente interpreta essa expressão de que há muitas moradas na casa do Pai, quando a gente entende essa assertiva do Cristo, a nossa perspectiva muda e muita coisa passa a fazer sentido, muita coisa a gente passa a perceber de uma outra ótica, de uma outra maneira. Então vamos tentar falar um pouco sobre as diversas moradas do universo, os diversos planos no nosso planeta Terra e as diversas casas mentais que todos nós carregamos, né? A obra das fronteiras da loucura é uma obra obrigatória para nós espíritas, reflexões a esse respeito pelo espírito de Manuel Filomeno Miranda, que ela aborda a questão da psicogênese, das obsessões, da loucura que campeia no nosso ordem, e tempos de carnaval, a gente vai ver que aproxima um pouco o homem da sua essência mais materializados, nos aproximamos mais dos nossos instintos mais materializados, e ele aborda essa questão com muita propriedade. O próprio carnaval, e a gente conclui com essa reflexão maravilhosa do apóstolo Paulo, dizendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é um pouco esse o roteiro que a gente espera passear na tarde de hoje, né? Então, rapidamente, nessa questão da psicosfera egrégora, quando a gente fala do psiquismo terrestre, quando a gente fala da psicosfera terrestre, a gente vai visitar essa obra Evolução em Dois Mundos, que é uma das últimas obras do romance A Vida no Mundo Espiritual, do espírito de André Luiz. E no primeiro capítulo ele nos traz essa assertiva, essa reflexão. Ele fala do plasma divino, ou seja, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Tudo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes do oceano.
Então, essa reflexão é lindíssima, é até poética, quando André Luiz nos traz que há um plasma divino. Então, quando a gente mergulha nessa perspectiva, a gente começa a entender que ninguém arranca uma flor sem ferir uma estrela. A gente já refletia sobre isso aqui. Ninguém arranca uma flor na crosta terrestre sem ferir uma estrela que está lá nos altiplanos da luz. Não é? Então, este plasma divino é onde tudo se conecta, onde seres, criaturas se conectam e tudo se relaciona. E nesse plano existe a cocriação em plano maior. Vocês entenderem que não há aleatoriedade, do jeito que imperadores romanos construíam impérios, construíam muralhas, construíam obras, do jeito que faraós construíam pirâmides, do jeito que prefeitos constroem pontes, do jeito que executivos constroem obras, do jeito que vocês constroem casas, no plasma divino, essa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo do Universo, operam as inteligências divinas a ele agregados em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia, como quem constrói os sistemas da imensidade, em sistema de cocriação em plano maior, em conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso. Tudo surge dentro desse plasma divino. A força criadora do amor faz com que constelações sejam construídas nesse âmbito. E dessa mesma forma, essas construções também obedecem à mesma lei universal. Toda essa riqueza de plasmagens na linha de criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente. Corpúsculos e irradiações que no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração. André Luiz aqui dizendo que, embora a gente já saiba alguma coisa, a gente ainda tem pouca noção da realidade das construções nos planos superiores. Então, da mesma forma que existe cocriação em plano maior, existe cocriação em plano menor. Sob as orientações das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais interatômicas sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear densária, em que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado peso ao desenvolvimento. Eu não bebi nada na hora do almoço, mas eu só estou fazendo essa reflexão com vocês aqui, meus amigos, para dizer que não existe aleatoriedade e que o pensamento do Criador cria e plasma incessantemente. Essa reflexão aqui é para falar que os planetas, as estrelas, as constelações, os sóis são plasmados da mesma forma que o nosso corpo, da mesma forma que os nossos pensamentos. Tudo obedece aos mecanismos das leis divinas que criam em todos os planos. Então, a gente está colocando aqui uma base para dizer que não existe aleatoriedade, que tudo se conecta. Há uma criação em plano maior, há uma criação em plano menor, submetidos sob as mesmas leis das sintonias, das afinidades e das atrações. Vamos registrando essas informações para a gente compreender melhor o contexto da obra de Deus, né? Cocriação em plano menor, em análogo alicerce às inteligências humanas que ombreiam conosco, utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, e por aí vai. Então, há criação em plano maior, há criação
em plano menor. Tudo é energia, tudo sintoniza, tudo se atrai, ok? Vamos mais para frente. A psicosfera, isso que a gente está falando aqui, pode ser compreendido como um campo vibratório resultante da emissão contínua dos pensamentos, sentimentos e desejos dos espíritos. Deus cria em plano maior através de seus operários. Nós criamos em planos menores através dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos constroem a psicosfera, que pode ser compreendida como o campo vibratório resultante da emissão contínua dos pensamentos, sentimentos e desejos dos espíritos, encarnados e desencarnados, que habitam ou transitam em determinado ambiente, cidade, região ou planeta. Trata-se de uma atmosfera sutil, invisível aos sentidos humanos, mas profundamente real e atuante, que condiciona comportamentos, inspirações, estados emocionais e processos obsessivos ou libertadores. No Espiritismo, a psicosfera não é um conceito abstrato, mas uma consequência direta da lei de afinidade vibratória, segundo a qual cada espírito vive, percebe e atua no clima mental que cria ou com o qual se sintoniza. A gente vibra e a gente vive com as nossas afinidades. Assim constroem-se famílias, assim se constroem agrupamentos. Afinidades. A gente afina, a gente sintoniza, a gente convive, a gente constrói. Podemos compreender a psicosfera em níveis interdependentes. Psicosfera planetária, resultado do pensamento coletivo da humanidade, das comunidades espirituais ligadas ao órgão. Psicosfera regional ou urbana, própria de cidades, países ou regiões, refletindo hábitos morais, culturais e emocionais. Psicosfera ambiental, vinculada a lares, templos, hospitais, estados, casas noturnas, instituições. É a psicosfera do somatório do pensamento daquelas almas que ali convivem. Psicosfera individual, o campo mental íntimo de cada espírito. André Luiz deixa claro que o espírito não está passivamente submisso à psicosfera. Ele é coparticipante ativo dela. Cada criatura alimenta o meio e, ao mesmo tempo, por ele é influenciado. Então, nós construímos o meio que habitamos. O meio influencia o pensamento e o psiquismo que eu tenho. A gente pode construir um psiquismo, uma psicosfera de paz e de harmonia em nossos lares. Mas por esse psiquismo de paz e de harmonia de nossos lares, nós também somos influenciados, né? A gente chega aqui, a luz está apagada, está todo mundo em silêncio, com o pensamento elevado. A psicosfera que a casa tenta construir é uma psicosfera de paz e de harmonia, que construirá uma egrégora da casa espírita, casa dos humildes. Egrégora é o ambiente que se constrói a partir da psicosfera que continuamente alimentamos. A egrégora da instituição, ela é alimentada pela psicosfera, pelo psiquismo de cada um de seus trabalhadores. Assim, a gente se sente bem quando chega num determinado lugar, que há uma psicosfera permanentemente alimentada de harmonia e de pensamentos elevados. De que forma? Um ambiente, a egrégora, mais tranquilo para você conviver com mais frequência, né? Então, o conceito de egrégora é exatamente esse. É a força espiritual gerada a partir da soma das energias coletivas, de duas ou mais pessoas reunidas em grupos, assembleias ou congregações. E aí a gente traz um recorte aqui para a gente começar a entender como isso vai influenciando no nosso psiquismo planetário, no nosso mundo, no nosso planeta, na nossa região. Aí daqui a pouco vocês estão perguntando o que é que o carnaval tem a ver com isso? Tem tudo. A gente está caminhando para que as conclusões
vocês tirem, vocês percebam. A gente está jogando o arcabouço doutrinário para que a gente entenda o psiquismo planetário. Livro No Rumo do Mundo de Regeneração. De nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia de seus habitantes. Em volta, a regular distância, podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei, na pujança de sua luz, tentar vencer a pesada camada fluídica. Cocriação em plano maior é o somatório da cocriação em plano menor. O psiquismo de um planeta adoentado forma um psiquismo geral de uma região adoentada. Então, a regular distância, podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei, na pujança de sua luz, tentar vencer a camada pesada que se assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestades. Uma vez ou outra, também observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes em dança macabra e trovões ensurdecedores, sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta, em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. Uma nuvem densa se forma no psiquismo planetário, tempestades, relâmpagos e trovões ensurdecedores sob o comando de venerandos guias espirituais do nosso amado planeta. Chove no carnaval. Por que será? Por que será que chove no carnaval? Por que será? Então, eu só estou colocando essas questões, meus irmãos, para que vocês percebam que não há aleatoriedade na humanidade, no mundo. Há um comando maior que a tudo governa, que a tudo observa, que a tudo dirige. Então, é isso que os Espíritos estão nos revelando, não é? Após verdadeiros vendavais que arrebatavam as massas escuras, podia-se ver algo na natureza exuberante do orbe terrestre, voluteando em torno do seu eixo do Sol. Ou seja, deu aquela limpada na atmosfera, o Sol, que sempre esteve lá, o Sol nunca saiu de lá. Quando está nublado, o Sol saiu, apenas a nuvem densa impediu que a luz do Sol penetrasse. O psiquismo da Terra estava denso pelas emanações mentais de seus habitantes. Providência da espiritualidade. Chuva. Para lavar o psiquismo. Aí o Sol, que continuava lá, conseguiu penetrar. Isso aqui está refletido na obra no mundo, do rumo do mundo de regeneração, que a gente traz para ilustrar este conceito que a gente coloca aqui, né? O conceito de egrégora é exatamente isso, refere-se ao campo psíquico coletivo formado pela soma dos pensamentos. Então a gente já explicou isso aqui. A psicosfera é o somatório do pensamento de cada um. A egrégora é consolidação desse pensamento que se forma. A psicosfera não pensa, não decide, não tem identidade própria. Ela influencia, mas não age como um ser. O fluido cósmico universal é moldado pelo pensamento. É o campo mental coletivo que nos explica André Luiz. A psicosfera pesada de uma cidade violenta. A psicosfera densa durante grandes festas de apelo sensorial. Porque se forma uma psicosfera densa. Psicosfera elevada de um hospital espírita ou templo em oração. Por quê? Porque os propósitos estão elevados. O pensamento da casa mental está nos andares superiores, que a gente vai ver aqui também, né?
A egrégora é uma forma de pensamento coletivo organizado. Psicosfera é o clima mental. Egrégora é a estrutura mental que se forma. Ok, gente? Eu não vou me ater mais porque o relógio é materialista, ele corre. Toda egrégora nasce dentro de uma psicosfera. É aquilo que a gente comentava. O somatório da psicosfera formula a egrégora, né? A psicosfera reflete o que somos como coletividade. A egrégora revela o que sustentamos como grupo consciente. Ok? Então, a questão da sintonia é o outro aspecto que a gente colocava, né? A lei de sintonia constitui um dos fundamentos mais claros e objetivos da doutrina espírita. Segundo esse princípio, espíritos se associam não por imposição externa, mas por afinidades de pensamentos. Assim se constroem muitas coisas, né? E por interesses morais. Essa lei se explica de maneira racional e ética a aproximação entre encarnados e desencarnados, especialmente nos processos obsessivos analisados pela doutrina. Kardec esclarece que os espíritos exercem influência constante sobre os homens, não de forma arbitrária, mas conforme a receptividade mental de cada indivíduo. Um obsessor não cria um defeito, uma dificuldade em torno de nós. Ele afiniza com aquele aspecto que nós já temos. Nenhum obsessor vai criar em você um defeito que você não tem. Nenhum obsessor vai criar uma aptidão que você não tenha. E muitas vezes os obsessores são atraídos pelas nossas dificuldades. É uma simbiose de sintonias, né? O pensamento, enquanto força viva, emite vibrações que atraem consciências afins. O pensamento, como força viva, cocriação em plano menor, atrai consciências afins. Desse modo, o encarnado não é vítima passiva da influência espiritual, mas agente ativo na construção da própria sintonia. Manuel Filomeno de Miranda aprofunda essa compreensão ao demonstrar que a sintonia obsessiva raramente se estabelece de forma súbita. Você não foi dormir bom e acordou no outro dia obsidiado. Não é assim. É um processo que se estabelece de afinidade, de aproximação, não é? Ela é construída gradualmente pela repetição de estados mentais inferiores, tais como ressentimento, desejo de vingança, apego doentio, culpa persistente ou paixões não sublimadas. Esses conteúdos criam pontos de contato vibratórios com espíritos desencarnados, que permanecem fixados às mesmas faixas emocionais. Onde eu estou vibrando? Nas faixas superiores ou nas faixas inferiores? De acordo com essas sintonias, eu me afinizo com aqueles espíritos desencarnados que também se encontram nesses planos, nas mesmas faixas vibratórias. A sintonia entre encarnados e desencarnados não implica necessariamente vínculos de perseguição consciente. Em muitos casos, trata-se de associações inconscientes, nas quais ambos os espíritos compartilham necessidades, carências ou ilusões semelhantes. O obsessor, longe de ser apenas algoz, é frequentemente um companheiro de sofrimento, igualmente preso a padrões mentais desequilibrados. As obras espíritas relacionadas ao tema evidenciam que a manutenção dessa sintonia depende da persistência do padrão mental do encarnado. Enquanto o pensamento permanece na mesma faixa vibratória, a ligação obsessiva se sustenta. Quando ocorre a mudança real de atitude interior, com esforço sincero de renovação moral, a sintonia se rompe de maneira natural, sem necessidade de confrontos ou imposições. Não adianta a gente ser tratado numa casa espírita, ou no templo religioso que a gente for frequentar, e permanecer com as mesmas atitudes. A gente pode convencer um determinado espírito que sintoniza com aquela nossa atitude a se afastar. Mas outros que não, porque você continua alimentando esse pensamento e esse comportamento.
Então, é uma atitude nossa, é o que ele está dizendo aqui. Quando ocorre mudança real de atitude interior, com esforço sincero de renovação moral, a sintonia se rompe de maneira natural, sem necessidade de confrontos ou imposições. Esse entendimento desloca o foco da obsessão, da figura externa do perseguidor, para a responsabilidade íntima do espírito encarnado. Quantas vezes a gente, numa reunião de desobsessão, de esclarecimento, a gente não conversa com uma entidade que identificou e encontrou alguém que o feriu ou que cometeu algum equívoco há 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás. Mas ele continua preso àquele comportamento que o fez mal. E muitas vezes a gente argumenta, mas meu irmão, esse irmão que você encontrou hoje não é mais aquela mesma criatura. E você continua preso nessa cristalização mental. Ou seja, aquele assassino que acabou com você há 600 anos atrás, hoje é uma pessoa que é somente amor. Então, você não vai conseguir mais se afinizar com aquele comportamento que ele tinha. Então, vamos olhar para frente. Então, muitas vezes, esse comportamento obsessivo, ele sintoniza com o comportamento que muitas vezes um perseguidor vai buscar. Mas a gente muda, a gente evolui, a gente vai para outra perspectiva. Não é? A libertação espiritual não se alcança pela simples expulsão do obsessor, mas pela elevação gradual do pensamento, pela educação dos sentimentos e pela construção consciente de novos padrões vibratórios. Nós erramos? É claro que nós já erramos. É o que nos diz Chico Xavier quando perguntou a Emmanuel o que era um criminoso. Emmanuel, o que é um criminoso? Criminosos somos todos nós quando somos descobertos. Então, todos nós já cometemos equívocos e deslizes no passado. O importante é não fazer mais. É o que Jesus nos ensina: coloque a mão na charrua e não olhe para trás. Quantas vezes a gente se encontra com alguém que ferimos no passado? Está aí hoje bonzinho na casa espírita, né? Fantasiado de dialogador, mas eu lhe conheço. Não conhece mais, meu irmão. Não conhece mais, porque eu não sou mais a mesma pessoa. Se eu ferir, me perdoe. Se eu ferir, me perdoe, porque também a gente não pode ficar preso à culpa. Perdoa, Pai, nós não sabíamos o que fazíamos. O problema é a gente continuar equivocado, sabendo das coisas e continuar errando. Então, se no passado a gente era essa pessoa que equivocou-se, hoje não mais. A gente quer ser. Agora, não quer dizer que a gente está isento das nossas faltas. Porque muitas vezes, aquele que a gente feriu ontem não é mais uma expiação nossa, mas é uma reparação. Porque no mecanismo da lei é se arrepender, expiar e reparar. Não basta apenas se arrepender. É preciso expiar. O que é expiar? É sentir a dor de ter feito mal. E o que é reparar? É fazer o bem àquelas pessoas que você fez o mal. Então, muitas vezes a gente se coloca no papel de vítima também. Eu não mereço essa condição de vida. Eu não mereço essa criatura fazendo isso comigo. Não. Talvez não. Mas é o que eu digo às vezes brincando. Antigamente, quando caía, eu sou gordinho, né? Antigamente, quando caía uma comida no chão, eu limpava assim, fazia o que não mata engorda. Não tinha essa expressão, né? O que não mata engorda. A gente na doutrina espírita, o mundo não é de expiações e provas. Então, o que não expia, prova. Então, está tudo certo. Se não expia, prova. Se eu não tenho o que pagar, eu não estou expiando, mas estou provando. Porque provar em relação ao que eu vou fazer para frente é em relação a me habilitar. Eu não tenho mais o que pagar, mas eu tenho que provar. Provar para quê? Para mostrar se eu tenho condições de seguir adiante. Então, quem não expia prova, está valendo, de todo jeito. Então, não adianta eu ficar questionando o que foi que eu fiz com essa criatura que todo dia cobra paciência, serenidade na minha vida. Não me interessa. É por isso que Deus nos deu a misericórdia do esquecimento. Porque o que não expia, prova.
Se eu estou pagando a ela, maravilha, eu estou quitando o carnê. Se eu não devo nada a ela e ela não deve nada a mim, maravilha, a gente está se provando para seguir adiante, está valendo. Então, que não expia prova, não adianta a gente ficar procurando um chifre de cabeça de cavalo. A lei de Deus nos impulsiona para frente e para o alto sempre. Então, isso é libertação espiritual. O que nós estamos fazendo aqui é um amplo processo de desobsessão coletiva. Então, meu irmão, desobsessão coletiva. Sabe o que é? É o que nós estamos fazendo aqui. Porque estar encarnado é o quê? É um amplo processo de desobsessão. Porque eu estou vencendo o homem velho que habita dentro de cada um de nós. Eu estou me refazendo as ligações com aqueles a quem feri ou que me feriram. Eu estou ascendendo na minha escala espiritual. É um processo de desobsessão. Porque espíritos culpados somos todos nós. Me desculpe, mas se tem alguém aqui pensando que é inocente, santo, desculpe eu revelar, não somos. Não somos, caiu as nossas asas, né? Não somos. Somos espíritos culpados, todos nós. Claro que tem uns mais na frente e outros mais atrás. Mas é o que diz as obras de André Luiz. Quando a gente lê a literatura espírita, a gente não tem que se assustar. Obreiros da vida eterna. A irmã, não é o nome dela? Me esqueci, não é Alcione, não, é Narcisa. Narcisa é outro nome. Bom, numa região difícil, densa, como a gente vai ver aqui, os espíritos querendo ser socorridos e André Luiz triste porque não conseguia resgatar. Mas ela disse, deixa para depois. Aí André disse, mas porque a gente não pode? Ela foi só ver, aqui não tem nenhum inocente. Aqui não tem nenhum inocente. Todo mundo que está passando por esses vales, por essas dificuldades, por essas situações, tem motivações para estar ali. Claro que a gente não vai deixar ninguém para trás, a gente vai resgatar, mas não tem inocente. Então é o que acontece na Terra, não tem inocente aqui, nós não somos inocentes, né? Então, a doutrina espírita nos fala da questão da transição. A Terra atravessa um período de transição moral, deixando gradualmente a condição de mundo de provas e expiações para ingressar na categoria de mundo de regeneração. A gente já falou aqui sobre a questão da cocriação em plano maior, cocriação em plano menor. A gente falou das questões das egrégoras e da psicosfera. A gente falou da questão desse momento que a gente está vivendo hoje, está falando desse momento de transição planetária. A gente falou da questão das sintonias e o momento de transição planetária não ocorre de forma súbita, mas por meio de transformações coletivas e individuais, nas quais os espíritos são chamados a revisar valores, hábitos e padrões mentais consolidados ao longo de séculos de experiências. São oportunidades novas que estão sendo colocadas a muitas almas no processo de transição e de transformação. A transição planetária não significa a eliminação imediata do sofrimento, mas a mudança progressiva de sua função educativa. Em mundos de provas e expiações, a dor frequentemente atua como um mecanismo corretivo mais intenso. Nos mundos de regeneração, embora ainda existam dificuldades, a consciência moral encontra-se mais desperta, favorecendo escolhas responsáveis e reparações voluntárias. Jesus vem anunciar a transição planetária. Jesus vem nos tirar do reino material e nos apresentar o reino dos céus. O que é isso? É a preponderância das coisas do espírito em detrimento às coisas da matéria. Esse é o caminho que Jesus veio nos oferecer. E é da noite para o dia esse processo? Não, 2000 anos que passou, que Jesus está aqui tentando ensinar a gente o reino dos céus. A gente ainda não entendeu, muitos já entenderam, mas a gente aqui está ainda tentando, né? Então a transição é esse processo de cuidar mais das coisas do espírito. E neste contexto de transição, observa-se a intensificação dos conflitos íntimos. Conteúdos psíquicos antirreprimidos emergem com maior força, exigindo frequente enfrentamento consciente. A ampliação da sensibilidade espiritual, característica do período atual, torna os indivíduos mais permeáveis às influências do mundo espiritual, do mundo invisível. O que é que está acontecendo também, meus irmãos? O psiquismo da Terra também está alterado. Por quê?
Porque a Terra, com 4, 5, 6 mil anos, acumulou o seu psiquismo ao longo desse tempo. E muito desse psiquismo ficou mais adensado, mais guardado nas regiões mais densas. A Terra vai mudar de categoria, está mudando de categoria. A nossa casa vai ser uma escola que estudarão alunos já mais graduados, que já começam a enxergar a luz. Então, o que é que acontece? Muitos alunos atrasados que estavam lá fora, gaseando aula, bagunçando, perturbando, foram chamados a entrar na escola. E quando ele entrou na escola, na hora do recreio, a gente vai se encontrar com um bocado de aluno, e o ambiente fica mexido, o ambiente fica perturbado, porque muitas almas que estavam nas regiões mais densas foram despertas. E a gente vê nas nossas reuniões mediúnicas, dizendo: quem foi que me acordou? Eu estou aqui há tanto tempo. E aí libertaram essas almas que emergiram, saíram a muitas moradas na casa do Pai. A gente vai ver já. Estavam numa morada mais densa, onde habitam pensamentos mais densos, e emergiram. E quando emergiram, começam a influenciar o mundo da psicosfera. E vai pegar em quem? Em todos aqueles que trabalham por Cristo, são os primeiros alvos, né? Aí vai dar plantão na nossa casa, vai dar plantão com os nossos familiares, se pega na gente, né? A gente vai ter uma situação, e aí a gente vai se vacinando, fazendo bem e enfrentando essas coisas todas, porque a doutrina espírita nos explica. Porque o que não espia prova, está tudo certo, né? Está tudo tranquilo. Então, o psiquismo da Terra, além de tudo, está mexido. Porque é aquela história da piscina. Quando a gente quer limpar uma piscina, a gente joga um produto químico e o elemento mais denso, o que é que acontece com ele? Vai para o fundo, decanta. É o mesmo princípio da lei. As consciências espirituais mais densas, quando desencarnam, vão para onde? Vão para baixo, decantam. Mas se no momento que a Terra precisa avançar, o que é que fizeram? Faz aquele mesmo processo de quem vai aspirar uma piscina, deu uma agitada, e aquela situação que estava decantada embaixo, como é que fica a água da piscina? Fica turva. Por que fica turva? Porque a poeira que estava mais densa se mistura com o elemento mais sutil que estava mais em cima. Aí a psicosfera da Terra, que a gente viu aqui, fica mais densa. E o que é que acontece com quem tem afinidade espiritual, com quem tem sintonia espiritual? Os médios chegam em casa cansados, porque passam o dia todo andando no meio da poluição espiritual ambiental, né? Então chega em casa cansado daquela situação, porque pegou. O médium é a esponja. Então você sai andando por aí com a esponja ligada, e tome absorver essas energias, essas situações, essas sintonias, essa psicosfera. Então, se você chega em casa e não tem uma psicosfera do lar também equilibrada, aí complica. Aí toma insônia, toma dificuldade, toma não sei o quê, aí começa a situação, o processo, né? Então, meus irmãos, esse é o momento que a gente está passando, a transição. Está em curso uma batalha em todos os planos. É o Armagedon, usado no Apocalipse de João. Adversários do Cristo versus os trabalhadores do Cristo. Sutileza de ações em toda parte, no mundo, nas nações, nas coletividades, nas redes sociais, nas famílias, em cada um de nós. E é também um convite à afirmação dos valores e à transformação individual que gera a transformação coletiva. É o momento de transição que a gente está vivendo. É o momento que está acontecendo isso. Como isso acontece? Imagine que o universo está mergulhado no mesmo fluido. É aquilo que a gente colocou no começo, que vibra sob a ação do pensamento e da vontade. Nesse processo, cada um de nós funciona ao mesmo tempo como uma fonte geradora e receptora das energias espalhadas no universo. A gente capta, a gente contribui e a gente é influenciado por esse meio. Nós somos receptores ativos, caminhando em toda parte. Né?
E com isso tudo, meus irmãos, está aí, psicosfera do universo. Vamos entrar nessa questão da reflexão de que há muitas moradas na casa do Pai. Quando Jesus afirma, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. O que é que Jesus quer dizer com isso? Entendendo isso, a gente vai entender o conjunto da obra. O ensinamento de Jesus na casa de meu Pai, há muitas moradas, constitui um dos fundamentos da compreensão espírita sobre a diversidade das condições espirituais. Allan Kardec, ao analisar o Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece que essa afirmação não se limita a uma promessa simbólica, mas expressa uma lei universal que rege a organização do universo e a justiça divina. Em primeiro plano, as muitas moradas referem-se à pluralidade dos mundos habitados. Cada mundo corresponde a um determinado grau de adiantamento moral e intelectual. Como é que o mundo evolui em relação a outro mundo? O mundo superior, qual é a diferença do mundo primitivo? É que é um mundo onde as energias que vibram no mundo superior são energias muito mais sutis, muito mais densas. Quem mora no mundo superior? Espíritos numa condição muito mais sutil. Há uma relação. O mundo mais denso, o espírito mais denso. O mundo mais sutil, mais evoluído, o espírito mais evoluído. Nós estamos caminhando para sermos o quê? Espíritos puros. Nós seremos espíritos puros. O que é ser um espírito puro? É um espírito sem influência da matéria. Então, quanto mais elevado for o espírito, menos influência material ele tem. Primeiro aspecto de há muitas moradas na casa do Pai. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Quanto mais elevado for o espírito, mais elevado é o orbe que ele habitará. Quanto mais atrasado for o espírito, mais atrasado será o orbe que ele habitará. Segundo aspecto de há muitas moradas na casa do Pai. Independente da diversidade dos mundos, estas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se acha este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimentem, as percepções que tenham. Então, dentro da Terra, todos os espíritos habitarão a mesma região? O que é que vocês acham? Não, habitarão diferentes regiões, compatíveis com o quê? Com o peso específico de seu perispírito. Nós, quando desencarnamos, a gente continua sendo o quê? Espírito. E todos os nossos espíritos têm um corpo espiritual. Como é o nome desse corpo espiritual? Perispírito. Quanto mais elevado for você, mais leve será o seu perispírito. Menos denso será o seu perispírito. Então, apesar de morar no mundo de expiações e provas, o seu perispírito será um perispírito leve, que no planeta de expiações e provas habitará uma região mais sutil do mundo de expiações e provas da Terra. Mas se seu perispírito for mais denso, ele habitará uma região mais densa da crosta da Terra. Então, tudo é compatível com o nosso pensamento, com o nosso psiquismo. Estão entendendo? E, finalmente, enquanto o mal atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem o objeto das suas afeições, pena sobre o quanto dos sofrimentos morais, o justo em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade invisível. Também nisso, portanto, há muitas moradas.
em muitas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, meus irmãos, 3 aspectos de há muitas moradas na casa do Pai. O primeiro, as condições dos mundos e graus de adiantamento e inferioridade. Ou seja, a classificação dos planetas, mundos celestes, mundos ditosos, mundos de regeneração, mundo de expiações e provas e mundos primitivos. E os espíritos que habitarão cada um deles é compatível com essa realidade. Um aluno de primário estuda numa universidade? Não. Por quê? Porque ele não tem aptidão para estudar na universidade. Um espírito que habita o mundo de expiações e provas pode viver no mundo celeste? Por quê? Porque o perispírito dele não passa. Quando ele passar na porta, é feita aquela porta de aeroporto, pé, porque o peso não permite, pé, não passa. Aí lá vem a alfândega, sei, por aqui, passe à direita do Pai aquele que estiver sem pecado. Estão lembrados da figura do Evangelho? É por aí. É a densidade espiritual que não vai permitir que a gente chegue lá. Estão entendendo? Então, primeiro aspecto, é diferente, morada no universo. Segundo aspecto, as camadas da terra, as crostas, que no livro de André Luiz ele apresenta, as furnas, as regiões profundas, onde habitam esses espíritos presos ao psiquismo doentio, de culpa, de medo, de arrependimento, de crime, de dor, de angústia. Quando a gente está triste, como é que a gente se sente? Eu não vou ser pesado, não, porque você olha, eu estou vindo triste, né? A gente se sente meio carregado, a gente anda com dificuldade, não é? Por quê? Porque a nossa alma está pesada. A nossa alma parece que se arrasta. Mas quando a gente está feliz, como é que a gente se sente andando? A gente anda que parece que está flutuando, não é? Não é assim que os enamorados fazem, né? Sai andando, quando vê a namorada, parece que vai voar. Vem cá, né? Vai flutuando. Por quê? Porque a alma fica leve. É a mesma sensação do espírito. O espírito que carrega a culpa, que carrega o remorso, que carrega a dor, que carrega a angústia. Os sentimentos inferiores, ele está para baixo. Os espíritos que são elevados, eles estão com os sentimentos superiores da alma. Eles vibram em outro padrão. São as moradas dentro do nosso planeta. E em terceiro lugar, o outro aspecto que a gente coloca aqui é o que André Luiz coloca no livro No Mundo Maior, são as moradas da casa mental. O cérebro triune. A gente vive nos 3 andares da nossa casa mental. E é como ele diz aqui, ó. Ele diz no livro, capítulo 3 e 4 do livro No Mundo Maior, ele diz o seguinte. Vou correr aqui para eu entrar, para eu chegar no carnaval. Senão não chego no carnaval. Cadê? Está aqui. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. No nosso cérebro, nós temos essa situação. Aí ele arremata dizendo aqui, não podemos dizer que temos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. Tomemos-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se ergue e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das orações superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles mora o hábito e o automatismo. No porão, o hábito e o automatismo são os nossos instintos, né? No andar atual reside o esforço e a vontade, é o andar atual. E no outro, no andar superior, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Isso aqui é André Luiz, no livro No Mundo Maior, capítulos 3, 4 e 5. A casa mental, terceira morada do espírito, dentro de você. Tem dia que eu estou no porão,
que eu estou triste, que eu estou angustiado, que eu estou mergulhado, que eu estou pesado, que eu estou denso, que eu estou no meu passado. Tem dia que eu estou no dia a dia, no corre-corre, que eu nem assimilo para trás, nem olho para frente, eu estou ali no automático. Mas tem dia que eu estou lá para cima, eu estou conectado com as forças superiores da alma. Eu liguei a casa mental, eu estou no andar de cima. E as sintonias me conectam com os andares que são compatíveis. Espíritos que estão no porão vão se conectar contigo se você estiver no porão. Espíritos que estão, e por aí vai. Terceira morada da casa mental. E o carnaval, o que é que tem com isso? Nas Fronteiras da Loucura, eu vou pular por causa da hora, leiam o livro, né? Mas o carnaval, a origem histórica, a palavra carnaval tem origem no latim. A carne nada vale. Expressão associada à ideia de afastar-se da carne, o adeus à carne. Historicamente, o carnaval antecedia o período da quaresma, antecede o período da quaresma do calendário cristão, marcando os últimos dias de permissividade, antes do tempo de recolhimento, penitência e disciplina espiritual. Então, aquela história, eu vou entrar na quaresma, no período de disciplina, então agora eu vou me esmaltar. Né? É a disciplina que a carne nada vale, agora vale tudo. Né? É o período da tradição do carnaval. Né? Então, embora reconhecido como manifestação cultural, seu núcleo simbólico permaneceu ligado à exaltação da carne e à liberação temporária dos impulsos instintivos. Sob a ótica espiritual, o carnaval representa um período de intensa mobilização emocional e coletiva. A gente estudou aqui o psiquismo da Terra, os porões da Terra, as conexões e as sintonias espirituais. Milhões de pessoas simultaneamente entram em sintonia e em pensamentos e sentimentos voltados ao prazer imediato, à sensualidade exacerbada, ao consumo de álcool, à dissolução de limites morais. É como se não houvesse amanhã, não é? Essa convergência psíquica produz uma poderosa egrégora capaz de envolver cidades inteiras. Nas grandes capitais e polos carnavalescos no Brasil, essa egrégora torna-se particularmente densa. É aquilo que a gente estudou no começo aqui, né? O psiquismo coletivo sofre visível alteração, embora pela redução do senso crítico, pela intensificação, marcado pela redução do senso crítico, pela intensificação dos impulsos primários e pela naturalização de comportamentos que, fora desse contexto, seriam contidos ou questionados. Tem pessoas que a gente não pode imaginar nunca que esse cidadão está desse jeito, mas aqui ele é uma Maria. Ou seja, são comportamentos que, fora desse contexto, seriam contidos ou questionados. De acordo com os estudos anteriores, especialmente aqueles relacionados às egrégoras e à sintonia espiritual, esse ambiente psíquico coletivo atrai espíritos desencarnados que permanecem vinculados às sensações da vida material. Forma-se, assim, uma simbiose espiritual temporária entre encarnados e desencarnados, que se afinam com o clima emocional da festa. Né? Nas Fronteiras da Loucura, oferece importantes chaves de leitura para compreender o que ocorre nesse período. Espíritos desencarnados, ainda presos às paixões, ao álcool, à sensualidade, à excitação emocional, encontram no carnaval campo propício para prolongar sensações que não conseguem mais experimentar diretamente. Essa aproximação não se dá por imposição, mas por afinidade vibratória. A história da sintonia que a gente mencionou aqui, que estudou. O encarnado que se entrega sem vigilância aos excessos emocionais e sensoriais passa a funcionar como foco de sustentação energética, permitindo que o desencarnado compartilhe por sintonia das experiências físicas da festa. Embora nem todos os participantes estejam sujeitos a processos obsessivos graves, o ambiente favorece ligações espirituais transitórias, que podem deixar resíduos psíquicos após o término do período carnavalesco, manifestando-se com cansaço extremo, melancolia, irritabilidade ou sensação de vazio interior. Não é pensar que vai passar um bloco na sua porta e você vai ficar doente, um bocado de obsessor. Pelo amor de Deus. A gente está vivendo no mundo,
Nós temos os nossos antídotos. Eu vou passar na frente do bloco, sair com um bocado de obsessor. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Embora nem todos os participantes estejam sujeitos a processos obsessivos graves, o ambiente favorece ligações espirituais transitórias, que podem deixar resíduos psíquicos após o término do período carnavalesco, manifestados como cansaço extremo, melancolia, irritabilidade ou sensação de vazio interior. A análise espiritual do carnaval não se propõe a julgamento moral ou condenação cultural. A doutrina espírita convida a compreensão responsável dos efeitos de nossas escolhas, especialmente quando realizadas em contexto de intensa influência coletiva. Cada espírito responde pelo grau de domínio sobre os próprios impulsos, a capacidade de manter valores interiores e a solidez das casas mentais construídas ao longo do tempo. Aquele que mantém disciplina mental, respeita o próprio corpo e limite emocional, tende a atravessar um período com menor impacto psíquico. Existem almas que estão acima dessas perturbações. Chico Xavier entrava no prostíbulo e por causa disso ele ia se contaminar com a prostituição? Não, porque ele estava ali acendendo luz. Ele estava ali levando uma mensagem de paz, de amor e de harmonia. Ele estava numa faixa superior de pensamento. Eu não sou Chico Xavier. Então é aquela história, se não tem a manha, não entre não, porque vai voltar o homem velho que habita dentro de você e você vai cair. Se você não tem esse preparo espiritual e emocional, não entre. Aí a gente pega a frase e diz, a carne é fraca. Não tem esse ditado que diz assim, né? A carne é fraca. Não, fracos somos nós. A carne não tem nada com isso. Fracos somos nós, que não temos as nossas convicções dos valores que queremos escolher e os valores que queremos seguir. Né? É um pouco isso que a doutrina nos esclarece. Né? Por outro lado, a entrega indiscriminada aos excessos aumenta a vulnerabilidade espiritual, favorecendo ligações obsessivas e desequilíbrios posteriores. Para concluir, para o trabalhador espírita, o carnaval representa um momento de atenção redobrada. Casas espíritas frequentemente observam ao período posterior às festividades, aumento da procura por atendimento fraterno, passes e orientações espirituais. A manutenção de egrégoras elevadas por meio da prece, do estudo e do serviço ao bem, constitui importante contrapeso espiritual às vibrações densas predominantes desse período. A atuação silenciosa, equilibrada e compassiva do trabalhador espírita contribui para a mitigação dos efeitos psíquicos coletivos e para o amparo aos espíritos encarnados e desencarnados mais vulneráveis. A compreensão espiritual do carnaval não conduz ao afastamento do mundo, mas ao exercício consciente da vigilância, da caridade e da responsabilidade moral, valores indispensáveis ao processo de regeneração individual e coletiva da humanidade. Portanto, meus irmãos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A síntese moral do estudo à luz do apóstolo Paulo, o encerramento deste estudo encontra síntese clara e profunda nas palavras do apóstolo, registrada na primeira epístola aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por alguma coisa. Essa afirmação encerra em poucas linhas um princípio de maturidade espiritual que dialoga diretamente com os temas envolvidos. Paulo não nega o livre-arbítrio humano, tampouco impõe proibições exteriores, ao afirmar que tudo é lícito. Reconhece a liberdade do espírito em experimentar, escolher e aprender. Contudo, ao acrescentar que nem tudo convém, introduz o critério da responsabilidade moral, deslocando o eixo da conduta do simples permitido para o que edifica, liberta e promove o crescimento interior. Então, meus irmãos, sob a ótica da doutrina espírita, essa orientação revela profunda consonância com a lei de causa e efeito. O espírito é livre para agir, mas torna-se herdeiro das consequências naturais de suas escolhas. O que não convém não é aquilo que ofende uma lei externa, mas aquilo que aprisiona o espírito e faixas mentais inferiores, gerando dependência, desequilíbrio e sofrimento. Ao longo desse estudo, examinamos como pensamentos reiterados, escolhas impulsivas e entregas sem vigilâncias constroem egrégoras densas,
sustentam sintonias obsessivas e edificam casas mentais adoecidas. Paulo, ao afirmar que não se deixará dominar por coisa alguma, aponta exatamente para a necessidade do autodomínio como condição essencial da liberdade espiritual. Vou ficando por aqui, dizendo a todos, meus irmãos, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Onde estamos e onde queremos viver, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Toda realidade é a do Espírito e toda paz é do conhecimento do Reino de Deus e de sua justiça. Boas escolhas para todos. Que Jesus nos abençoe. A gente levava mais uma hora falando desse assunto. Vamos embora. Sempre nos chama atenção. Tem muita gente que estranha quando chega na doutrina dos Espíritos, porque ela não proíbe nada.